Bom dia. Continuando o estudo do nosso PET, volume 3, adaptado, hoje nós vamos ver as semanas 6, 7 e 8 de biologia. O eixo temático é a energia e o tema que nós vamos ver são os fundamentos da evolução biológica. As teorias científicas, como a teoria da evolução, permitem-nos elaborar hipóteses baseadas em pesquisas, observações e análises. Então, aqui nós temos uma imagem, de dois cientistas, que foi o Lamarck e o Darwin, e duas imagens mostrando como que eles imaginavam ser a evolução dos seres vivos. Então, aqui nós temos o que pensava o Lamarck e o Darwin pensava que dessa outra forma aqui, que há uma evolução da girafa aqui, no caso, para ela alcançar as árvores lá, as folhas, e o Lamarck ele pensava diferente. Fixismo. De acordo com o fixismo, pensamento predominante até o século XVIII, cada espécie teria surgido de maneira independente e permaneceria sempre com as mesmas características. Esse era o pensamento, por exemplo, de Carolus Linnaeus, 1707 a 1778, conhecido como Linneu, que criou um sistema de classificação dos seres vivos. No campo da geologia, do grego geo, terra, logos, estudo, ciência que estuda as características físicas e químicas da Terra e de suas mudanças ao longo do tempo, alguns cientistas contribuíram com ideias diferentes das do fixismo. Desde meados do século XVIII, a hipótese de uma transformação das espécies, transformismo ou transmutação das espécies, passou a ser definida por alguns cientistas para explicar a diversidade das espécies e a existência de fósseis de organismos diferentes dos organismos atuais. Então, aqui nós temos uma comparação, sobre o evolucionismo, o que o fixismo pensava, que as espécies são permanentes, fixas e imutáveis, e depois de um tempo que evoluiu, o evolucionismo fala que as espécies se transformam ao longo do tempo, modificando-se e originando novas espécies, exemplificado nessa imagem aqui. Lamarckismo. Contrariando as ideias fixistas da época, o francês Lamarck defendia que os organismos atuais surgiram de outros mais simples e teriam uma tendência a se transformar gradualmente em seres mais complexos. Os seres mais simples, por sua vez, poderiam surgir por geração espontânea e sua evolução seria, de acordo com Lamarck, guiada por necessidades internas dos organismos. Lamarckismo. Lamarck utilizou duas leis para explicar a evolução: a lei do uso e desuso dos órgãos e a lei da herança dos caracteres adquiridos. É exemplificada aqui com essa imagem das girafas. E o darwinismo. Darwin acreditava que no início haviam girafas com pescoços de tamanhos variáveis. Porém, a seleção natural e a competição fizeram com que as que possuíam o pescoço mais comprido levassem vantagem sobre as que possuíam ele mais curto, Então, de acordo com Darwin, era dessa forma, existiam girafas de pescoço de tamanhos diferentes. Teoria sintética da evolução. A moderna teoria da evolução, conhecida como neodarwinismo ou teoria sintética da evolução, faz a síntese entre as ideias de Darwin e os novos conhecimentos científicos, particularmente no campo da genética. Essa teoria reconhece como principais fatores evolutivos a mutação gênica, a recombinação gênica e a seleção natural. Então, nós temos várias informações aí no texto que, se for necessário, você vai voltar e consultar para responder às atividades. Atividade 1. Em 1859, Darwin, que é da teoria evolucionista,
publicou o livro que começou a mudar a história da biologia. O livro chamava A Origem das Espécies, por meio da seleção natural ou a preservação das raças favorecidas na luta pela vida. Então, aqui nós temos uma imagem, né, da capa do livro, e o nome do livro de Darwin você vai ver qual é o nome do livro e vai assinalar aqui a alternativa correta. É a origem do homem, a origem das espécies, a evolução das espécies. Volta lá no texto e confere direitinho e assinar. O que é geologia? No texto tem falando o que é geologia, como que se forma a palavra. Você vai voltar lá, ver como que é que forma essa palavra e assinalar a alternativa correta. É a letra A, do latim geo, terra, logos, estudo. É do hebraico geo, terra, logos, estudo. Do grego geo, terra, logos, estudo. Volta lá no texto e confere direitinho para você assinalar a alternativa correta. Após estudar sobre evolução na escola, Michele resolveu explicar para sua mãe o motivo pelo qual algumas lagartas são verdes. Segundo a aluna, algumas lagartas são verdes porque essa cor favorece sua sobrevivência em folhas, uma vez que são mais dificilmente avistadas por predadores. A explicação de Michele obedece à teoria evolucionista proposta por quem? Então, quem é que propôs essa evolução aqui da lagarta, né? Segundo o exemplo. Foi Mendel, foi Darwin, foi Crick ou foi Pasteur? Volta no texto e vê quem é que propôs essa teoria evolucionista aqui e assinala a alternativa correta. Assinale a imagem abaixo que representa a teoria de Lamarck. Então, você vai voltar lá e ver o que Lamarck pensava e vai assinalar qual dessas duas imagens aqui que melhor representa a teoria de Lamarck. Assinale a imagem que representa o fixismo. Qual dessas duas imagens aqui que representa o fixismo? Lá no texto tem essa informação, você vai ver lá qual que delas que é o fixismo e assinalar a imagem. Encontre as palavras abaixo no diagrama. Então, nós temos aqui uma série de palavras e temos um diagrama que você vai procurar as palavras mutações, genética, migração, permutação, seleção natural, fixismo, darwinismo e lamarquismo. Todas essas palavras estão nesse quadro. Pinte cada uma com uma cor diferente para poder destacar as palavras no quadro. A teoria sintética da evolução, também conhecida como neodarwinismo, reconhece como principais fatores evolutivos o quê? A mutação genética, recombinação genética e a seleção natural, a geração espontânea ou a hereditariedade. Lá no texto tem essa informação, você vai buscar lá no texto onde fala sobre a teoria sintética da evolução e vai assinalar a alternativa correta. E assim a gente termina o estudo das semanas 6, 7 e 8 de biologia.